Boa noite a todos. Como de costume, nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, nosso Pai, que abençoe a cada um de nós. Derrama sobre cada um a sua paz, a sua serenidade, a sua luz. Que nesse instante a gente possa se desvencilhar de tudo que nos amarra ao mundo lá fora, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, para que unicamente nos encontremos aqui reunidos em prol do estudo da noite de hoje, em prol do avanço nosso, da conscientização e do entendimento do Evangelho. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça. E também ilumine a todos os nossos irmãos que nessa noite não puderam comparecer a essa casa. Que onde estiverem, recebam toda a luz, toda a paz, todo o nosso reconhecimento, respeito e amor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos começar então o capítulo 110 do livro O Nosso, de Emmanuel, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E o título do capítulo de hoje é Magnetismo Pessoal. Nós vamos falar uma passagem muito conhecida nos textos evangélicos, mas antes da gente adentrar esse conteúdo, vamos ver se a gente entende o que é magnetismo pessoal. Vamos imaginar que nós estejamos enfermos. Estamos enfermos e desenganados. Uma doença muito complexa, que não tem cura, e estamos desenganados. Mas acontece que a gente não admite que está na hora de partir. E a gente tem fé de que vai ser curado, que aquela doença vai desaparecer. E encontramos nesse mesmo patamar muitas e muitas pessoas, todas elas revestidas de muita fé, com uma religiosidade assim operante, e a gente vai encontrar quadros distintos. Muitos irão perecer por essa enfermidade, e ou alguns nesse meio vão se salvar, vão se curar, e a gente não consegue entender o porquê. Por que uns se salvam, conseguem recuperar a saúde, e outros não, sendo que a causa geradora é a mesma? Como a gente pode atribuir tal fato? Por inúmeras circunstâncias. Mas vamos entender que, a partir do momento que nós temos fé e merecimento, as coisas vão acontecer. Mas se não houver merecimento, ou seja, se para muitos permanecer doente ou findar a sua existência com aquela enfermidade é o melhor, é o que vai acontecer. A gente não consegue entender dessa forma como que o desenlace de uma pessoa pode ser a melhor solução. Mas isso a gente só vai conseguir descobrir a fundo quando soubermos todo o currículo, todo o dossiê desta pessoa. Saber o seu passado, saber os seus feitos, saber sobre tudo sobre ela. Mas
Tem alguma coisa de diferente nisso tudo que nós vamos ver no caso aqui. Magnetismo pessoal. O texto que está no Evangelho está em Lucas, capítulo 6, versículo 19, que fala o seguinte: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Então, pelo texto, a gente vê que nem todos Jesus tinha conhecimento de que seriam curados, mas por estarem próximos a Ele, com toda a fé, eram curados. Como que nós vamos entender isso? Vamos fazer uma volta danada. Vamos tentar trazer um tanto de informações que a gente possui para poder ver se a gente consegue compreender isso. Porque uma coisa é o Cristo impor as suas mãos e pela sua vontade manusear os elementos e curar as pessoas. Outra coisa é alguém aproximar-se dele com toda a fé, banhar-se naquele magnetismo desprendido do Cristo e curar-se, sem que ele faça absolutamente nada. Há uma diferença nessas duas questões. Mas vamos sair um pouquinho desse texto e vamos fazer algumas perguntinhas. Todo mundo aqui já ouviu falar de casas mal assombradas. O nosso cinema está cheio de filmes assim, tantos documentários. Se você abrir o YouTube, você vai ver muitos e muitos vídeos. Pois é. Das coisas mais absurdas, mas algumas coisas reais. Então vamos imaginar um fato. Por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno, tinha uns menos de 10 anos de idade, a casa que eu morava era bem antiga mesmo. E tinha algumas coisas que aconteciam lá que não eram muito normais. Dentre elas, pedras no telhado. Então, o que acontecia? Ouvia-se a pedrinha pequenininha bater no telhado e correndo até cair no chão. Quando chegava no chão, a gente ia procurar, não tinha pedra. Tinha barulho, mas a pedra não chegava a cair no chão. Outra coisa que acontecia, de vez em quando, era a porta da cozinha bater. O barulho, a porta da cozinha, vou ver se eu faço entender, tinha um trinco embaixo. Tinha um trinco embaixo. Então, se você puxasse o trinco e abrisse a porta, ia fazer aquele barulho do trinco arrastando. Então, a gente estava dormindo, e quando vê, a porta da cozinha faz esse barulho do trinco arrastar. Levanta-se, vai na cozinha, e o que acontece? A porta está fechada. Mas Você tinha 10 anos, ou menos. Eu não deveria. Pois é. Então, como que você explica algumas coisas desse tipo? Vou ver se eu lembro de alguns. Tem um caso muito interessante, que eu já citei quando eu dava aula lá em Santa Rita de Caldas. Eu fiquei sabendo do caso de um rapaz que tinha uns 18 a 20 anos de idade, e acontecia, na onde ele morava, aonde ele estivesse perto, fenômenos de materialização. E o que acontecia? Geralmente entrava-se na casa dele, onde ele estava, e do nada surgiam pedras e eram arremessadas.
simplesmente do nada, apareciam pedras do nada. E a gente vai entender isso de que forma? Como que pode um objeto material do nada aparecer? E isso era comum, era muito comum. E casos como esses estão assim muito presentes em todos os lugares do mundo. Então, logicamente, se existe em todos os lugares do mundo, tem que ter uma explicação lógica, uma explicação plausível. Agora imaginemos o seguinte: vamos supor, é um espírito, ou seja, qualquer um de nós é um espírito, né? A diferença é que nós estamos encarnados, um espírito desencarnado que está no plano espiritual, na outra dimensão, que pode promover esse tipo de fenômeno. Tá. Todos os espíritos conseguem fazer isso? Não. Por que alguns conseguem? É uma coisa a ser estudada. Mas acontece que determinados espíritos conseguem, sabe-se lá como, pela sua imposição da vontade, utilizar-se de alguns recursos e materializar. Nós, se não me engano, esse ano estávamos fazendo um estudo da Revista Espírita e tinha um caso ali retratado justamente disso. Em determinado bairro, as pessoas que passavam por determinado local, aparecia o quê? Era jogado pedras neles, do nada. Mesmo caso esse que estou retratando lá em Santa Rita de Caldas, do nada aparecia. Então, as pessoas passavam por ali correndo. E a explicação, qual foi? Foi evocado por Kardec um espírito que estava fazendo justamente esse tipo de fenômeno. E uma vez perguntado a ele como que ele fazia, ele respondeu: não sei, eu simplesmente penso e as coisas acontecem. E ele ainda relata que ali perto morava uma pessoa que fornecia esse tipo de material que ele podia manusear. Ou seja, quando ele imprimia o pensamento naquele material abundante ali, as coisas se materializavam, mas ele não sabia como, mas pela imposição da sua vontade ele conseguia. Então, são todos que conseguem manusear? Não. Agora, qual a característica primordial para que o espírito possa manusear esses elementos e transformar algo que não é matéria em matéria? Tem que ter uma resposta, tem que ter uma explicação. Como a gente não sabe ainda delinear como que tal fato acontece, vamos entender da seguinte maneira: alguns espíritos têm essa propriedade de influenciar nesses elementos e transformá-los em matéria. E quando não consegue plenamente materializar-se, de uma certa forma que possa imprimir em outra matéria um som, um atrito, que geraria um som. Tipo o que aconteceu lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, quando originou-se todo esse processo de entendimento do plano espiritual, quando o espírito manifestou-se através de pancadas na parede. Como que ele conseguia isso? Não sabe. Mas ali tinha elementos que proporcionavam que, através da sua força de vontade, ele pudesse influenciar na matéria e produzir som. Ou seja, aquele fluido passou a se condensar de tal maneira, através da influência do pensamento, que pôde se manifestar no plano físico. Por que eu estou fazendo todo esse rodeio? Porque é mais ou menos a mesma coisa, logicamente, guardadas
todas as proporções, né, necessárias. Nós vamos ver o caso no Evangelho daquela mulher que era hemorroísa, que ela sangrava, tinha um fluxo contínuo e que já tinha por tantos e tantos anos despendido todos os seus recursos com os médicos para que o seu mal pudesse ser curado, e não conseguiu. E quando soube que ali, por aquelas bandas, iria passar o Nazareno, crendo nele com uma fé imorredora, ela teve sua consciência que se simplesmente conseguisse tocar nele, ela seria curada. Mas isso de uma tal maneira, de uma tal determinação, que realmente quando conseguiu esse feito, ela foi curada. Mas ela sabe como? Não. Mas simplesmente foi. Concorda? Foi. Porque ela quis e sabia que se conseguisse tal intento, seria. Então, o que a gente vai pensar? Vamos deixar em suspenso mais um pouquinho esse caso e vamos para o outro. Vamos pegar um exemplo agora do nosso livro, acho que todo mundo já deve ter lido, ouvido falar, Violetas na Janela. Já, né? Quem não leu, só para eu saber. Não leram? Violeta na Janela, ela retrata um adolescente que desencarnou e acordou no plano espiritual num hospital. E a partir daí ela começa a desbravar, conhecer toda a rotina do plano espiritual. E uma das coisas que foi mais marcantes para ela, assim que ela despertou, é que nada tinha mudado. Na onde que ela estava, era um quarto comum, tinha banheiro, no banheiro tinha tudo que tem no banheiro. E eu usava o banheiro. E usava o banheiro. Isso faz a gente pensar, né? Quando a gente desencarnar, a gente vai precisar de uns apetrechos do lado de lá. Vai ser indispensável. Mas, voltando ao assunto, o que aconteceu? Com o passar do tempo, ela foi descobrindo como que tudo funcionava lá. Inicialmente ela se penteava, mas quando ela começou a aprender a lidar com as coisas do plano espiritual, ela descobriu que se ela pensasse no cabelo dela daquela forma, o cabelo se manifestaria daquela forma, apareceria daquele jeito. Então que o pensamento era determinante, assim como as funções fisiológicas aos poucos iam sendo adaptadas ao novo ambiente que ela estava vivendo. Mas olha só, em outros livros a gente vê que existe um trabalho no plano espiritual. Existe um trabalho que eu achei interessante num determinado livro, porque a gente, quando fala de plano espiritual, a gente só pensa que lá tem professor, enfermeiro e médico. Você lê os livros espíritas, só tem professor, enfermeiro e médico. Eu nunca vi um pedreiro nos livros do André Luiz. Nunca vi um pedreiro. Né? Mas em algum livro eu vi que existe, em alguns lugares, a engenharia. Engenheiros projetando peças para determinados veículos. E o interessante é como que isso se processava, porque o que eles criavam ali é mais ou menos o que a gente pega hoje no nosso mundo, um programa o AutoCAD, por exemplo, que é para você criar peças, né? Criar moldes, modelos, e para depois transformá-lo numa peça. E algo semelhante ao AutoCAD era utilizado do lado de lá, só que
não existia computador, pelo menos aparentemente. O que existia era o pensamento. Eles idealizavam as peças, iam projetando as peças a partir do seu próprio pensamento. E as peças iam se constituindo, tipo assim um holograma, sabe? Um holograma. Eles iam imaginando e as peças iam ali aparecendo holograficamente. Quer dizer, há uma tecnologia ali, isso é inquestionável, que a gente desconhece, mas o pensamento é aquele idealizador daquela forma, daquele projeto. Então, no plano espiritual, o que mais funciona, principalmente funciona lá, é a nossa mente. Okay? Agora imagina uma mente desequilibrada como a nossa, vivendo do lado de lá. É um caos. Portanto, como não há caos do lado de lá, há umbral. E no umbral a gente pode se esbaldar com as nossas imperfeições. Por isso que lá a gente depura tudo, né? A exemplo do que eu comentei com você, não sei se foi a semana passada, sobre cromoterapia, né? E foi feito um teste na água. A pessoa que faz através do pensamento, ela idealiza a cor do pensamento e ela consegue colocar na água. Sim. Então, se ela faz isso, limitada pela matéria, né? Como ela está encarnada, imagine que ela não é capaz de fazer lá do outro lado, né? Um exemplo bom. Sem o limite que a matéria proporciona para a gente, pode fazer muito mais. Porque para o plano espiritual influenciar no plano físico é complicado, é complexo. E mesmo assim, com a água frutificada, mas nesse caso não tem espiritualidade agindo, é ela mesma, o magnetismo da própria pessoa que coloca aquela cor, determinada cor da água. Para comprovar que a fluidoterapia ou a cromoterapia funciona para tratar doença, para tratar dores e etc. Assim como a água, tem aquele vídeo da água também, que através do pensamento, da música, ou das vibrações ali presentes no ambiente, modifica-se a forma da água, né? Pois é. Então, isso vale para a nossa água fluidificada, porque ali é colocado o quê? Todos os elementos necessários para o atendimento, e através do quê? Da imposição da vontade, simplesmente a imposição da vontade. Bom, então, fazendo esse longo preâmbulo, vamos entender agora como que funciona essa questão do magnetismo pessoal. A gente pode curar os outros? Sim. Limitado que estamos à condição que o outro se encontra. Se houver merecimento e soubermos como manusear, através da nossa boa vontade e determinação, a gente consegue doar. Qualquer um. Proporcional de acordo com a minha evolução da pessoa que está camada. É tudo de acordo. Exatamente. Todo mundo você consegue? Não. Eu estava assistindo domingo um documentário, na realidade é um podcast, que estava entrevistando o filho do José Arigó. E ele cita um determinado caso em que ele era criança e tinha uma amiga dele, uma das crianças que ele mais se afeiçoava, e ela ficou doente. E o pai não acreditava no Arigó, era muito católico, daqueles fervorosos, e não deixou, mesmo estando morando na mesma cidade e sabendo da fama do Zé Arigó, não levou a filha para consultar com o Zé Arigó, mesmo sobre todos os pedidos da própria filha. E foi atrás de todos os recursos, de todos os médicos,
possíveis e não teve efeito. Chegou no ponto que ela piorou tanto que ele, desesperado, acabou cedendo e levou ele até o Jericó. E chegando lá, o Dr. Fritz fala para ele: não posso fazer nada, o tempo dela já passou. Você devia ter trazido ela antes, agora não tem o que fazer. Ela vai morrer. E tal aconteceu. Então, o José Rigó, o Dr. Fritz, curava todo mundo que ele ia lá. No podcast, impressionante que a afirmativa do filho do José Rigó é que nunca teve ninguém que não foi atendido. Todos foram atendidos. Esse caso específico não tinha mais cura, não tinha jeito, não tinha como reverter os processos naturais. Chegou a um ponto que ficou irreversível, pelo menos para as possibilidades daquele espírito. Para o Cristo, poderia ser possível? Há uma pergunta aí. Ele curou a todos? Não. Jesus curou a todos? Não curou a todos. E a gente sabe disso. Então há ali, por trás de tudo isso, a justiça perfeita divina. Porque cada caso é analisado pessoalmente, particularmente. E cada um é atendido de acordo com as suas necessidades e o seu merecimento. Então todos serão curados? Não. Todos que nós vamos dar o passe, mas o nosso mundo aqui, vão sair sentindo bem? Não. Há possibilidade de a gente dar o passe e alguém sair sentindo mal? Sim. Já aconteceu isso? Já. Muitas vezes? Muitas. E por que não saiu sentindo bem? Se estava jorrando sobre essas pessoas uma energia pura, uma energia boa, salutar. Porque a pessoa tem que ser merecedora. Ela tem que estar naquela sintonia vibratória, senão ela vai simplesmente repelir todas essas vibrações. Existem pessoas que são refratárias. Uhum. Mais boa vontade, lógico, a partir da hora que o paciente tem boa vontade. Mas aquela pessoa que senta na cadeira, ela pode estar ali, simplesmente ali. E ela é refratária, tem uns desenhos, não sei se você já deve ter visto na internet. Tem um paciente assim, ele vai, tem fluxo. E tem outra que faz isso e joga para fora. Totalmente refratária, não atinge a pessoa. Né? Pois é, qual que é o fator determinante? A vontade da A pessoa. vontade daquela pessoa que está sentada. Exatamente. Exatamente. Então, a partir disso, vamos discorrer agora o texto de Emmanuel, depois desse pequenino preâmbulo que a gente fez, para a gente entender o que Emmanuel nos fala nesse caso, do magnetismo pessoal. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Isso que nós estamos falando aqui é coisa antiga, não é coisa nova. Tá? Isso já é utilizado, esse recurso do passe magnético, por exemplo, era usado lá no Egito Antigo. Aqueles hieróglifos lá nas pirâmides vão achar desenhinhos de pessoas aplicando passe, impondo as mãos sobre outras. Então é uma coisa bem antiga. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do mecanismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam o encanto da presença. As multidões seguiam os passos, tocadas de singular admiração. Vamos fazer uma paradinha aqui.
Vocês já imaginaram como que Jesus fez aquelas curas? Vamos parar então, vamos raciocinar. Imagine uma pessoa com francinise, com lepra, a pele apodrecida, as pústulas vazando, os membros, né, sendo apodrecidos, e chega o mestre e vê as pessoas naquela condição, impõe suas mãos e a sua vontade, e a pessoa se cura instantaneamente. Aquelas manchas violáceas desaparecem, aquelas pústulas desaparecem, aquelas feridas cicatrizam e a pessoa volta ao estado normal em questão de segundos. Já pararam para imaginar como que isso acontece? Nós estamos falando de tecidos vivos que estavam, alguns já mortos, pele que já estava em putrefação. Dá para imaginar esse mecanismo? As células, logicamente, elas vão ter que se reproduzir numa velocidade assim absurda. Aquele bacilo, né? O bacilo que infestava o corpo desaparecer. Pensa bem, está em todo o organismo desaparecer, para que não contaminasse novamente. E dentre outras coisas, e uma das coisas mais fantásticas, não é só tecidos moles, mas a parte óssea também. Pensa bem o trabalho que deve dar para desentortar um osso. Quantos e quantos aleijados foram à sua presença e voltaram a andar, voltaram a ter os movimentos? Quantos tinham problemas na coluna vertebral? Não andavam, paralíticos, e começaram a andar. Pensa bem como que todo esse processo se desencadeou. Lembrando que Jesus estava encarnado. Então, por ele estar encarnado, e esse corpo funciona como um escudo que barra muitas possibilidades do Espírito, apesar do Espírito dele ser, né? O corpo limitava, com toda certeza limitava. Mas mesmo assim, olha o que ele conseguiu fazer. Então, as possíveis respostas. Havia uma equipe que trabalhava nos bastidores junto com Cristo. Ou ele fez tudo isso sozinho? É uma pergunta plausível. Porque a gente pensa, inicialmente, todo mundo pensa que foi o Cristo sozinho que fez aquilo lá. Mas será que foi? Ele poderia? Claro que poderia. Quem sou eu para falar que não? Mas, pensa bem. Quanta energia despendida para se fazer um processo desse tamanho. Imaginaram? Tem um experimento que foi feito na União Soviética algum tempo atrás sobre uma médium de efeitos físicos e que ela conseguia movimentar objetos. Então foi feita uma experiência com ela durante todo o dia e só de fazer esses exercícios de pegar um objeto, mover daqui para lá, de lá para cá, ela perdeu 7 quilos nesse experimento. 7 quilos. Isso quer dizer o quê?
desprendido dela. Exatamente. Muita energia. Só para movimentar de um lado para cá. Quanta energia foi necessária, física dela, para que seja feito esse movimento. Agora imagina você corrigir um organismo vivo. Quanta energia você tem que dispor. Então é uma coisa a se pensar também. Lógico, a gente não pode cravar nada. Estamos apenas filosofando, que é simplesmente fazer perguntas para tentar conseguir as respostas. Mas o plano espiritual, existia uma ordem de trabalhadores espirituais junto ao Cristo? Sabíamos que sim, sabemos que sim. E eles poderiam ter ajudado em todo esse processo? Com toda certeza. Haveria uma tecnologia muito mais avançada do que a gente imagina para tal feito? Sim. O que nós sabemos hoje? Qual que é a tecnologia mais avançada na área de humanas que a gente conhece hoje? A célula-tronco? Ou desvendando ali a genética, os genes? Eu acho que é o mais avançado que a gente está, né? Agora imagina, através dos genes, você conseguir criar outro tecido com aquela genética ali, aquele mapa genético, logicamente criando outros órgãos e colocando nas pessoas. Parece que não tem alguma coisa parecida já sendo estudado? Já ouviu falar, né? Pois é. Agora, vai para o futuro, 300 anos, como que estaríamos nós daqui a 300 anos? Uma tecnologia que a gente vai achar o quê? Que o que nós temos hoje é coisa arcaica. Como assim? Há 200 anos atrás, se a gente vê os instrumentos médicos, a gente vai associar aqueles instrumentos médicos como medievais, como das câmaras de tortura. De tão... Na escola, você dessa época, daquele revólver desse tamanho, quase apontava o braço da gente para tomar vacina. E a gente tinha que tomar, porque a mãe ia junto e segurava a gente com aquele revólver desse tamanho, aquilo fazia plá. Eu gostava do revolvinho. Eu gostava, preferia do que aquelas injeções. E hoje não. Eu lembro do grupo escolar que na época das vacinas obrigatórias tinha lá um enfermeiro que estava aplicando, ele pegava a agulha e punha na vela e fazia isso para esterilizar. Era aquele estojinho de aço onde punha para ferver água e punha a seringa e as agulhas ali. Falar nisso, em casa, meu avô tinha isso. Meu pai aplicava isso. Meu avô que aplicava. Em mim, graças a Deus, nunca. Mas a minha mãe... Nossa, aquilo lá era a Inquisição em pessoa. Você via aquilo lá e eu já rachava fora. Aquilo lá não era agulha, aquilo lá era um canudinho. Você podia tomar refrigerante naquela agulha. Deus me livre. Em relação ao que você estava falando, em relação à multiplicação de células, né? Feita a partir da ciência, no plano espiritual já está bem mais avançado que isso, né? Tem um livro do Dr. Paulo César Frutuoso que relata os fenômenos inclusive de troca de uma válvula mitral e um colega dele, aliás, colega não, o médico, o qual foi trocada a válvula mitral no coração dele, era professor dele. E depois do professor desencarnar, o professor falou com ele. O doutor Paulo César Frutuoso veio aqui em abril, teve o evento aqui no Faculdade de Medicina, ele veio aqui em abril. E foi feita essa troca da válvula mitral
E ele pediu para o médico, que na verdade era o médico materializado, não era o médico como o Zé Arigó. Ele recebia o Espírito, ele prestava o organismo dele para o Espírito. Nesse caso, o médico é materializado. O médico, em questão, ele está deitado na cabine de acrílico, não entrava em contato com o paciente. E o médico materializado tirou a válvula mitral do paciente, que era o médico professor do Dr. Paulo Sérgio, e refez uma outra válvula usando a ectopata do médico. Imagina. Isso aí foi relatado no livro que ele, a primeira publicação, se não me engano, foi em 2012, ou 2012. Então a gente vê através desses casos que há possibilidade de coisas inimagináveis. Aí esse fenômeno de materialização parou porque o médium em questão ele faleceu de morte violenta lá dentro do Vale do Frei Luiz, lá no e ele estava tentando preparar uma outra médica que tinha entre o perfil, né, que poderia ser substituto dele, e ele relata em um outro livro, ele dá um nome fictício para a médica, né? Ele chama a médica de Atena. Eu tenho uma ligeira impressão, isso é eu comigo, né? Que era a Nete Guimarães, que ele estava tentando preparar, só que não deu certo. Para ela ser doadora de ectoplasma, para continuar o médico atendendo. Geralmente esse tipo de espírito que vai ser o voluntário são espíritos altamente endividados, né? Nessa questão de auxílio coletivo. Falharam muito. Tipo o Dr. Fritz, ele estava ali também burilando-se, pagando alguns errinhos que ele fez no passado. E outra coisa que foi dito nesse documentário é que o Zé Arigó, em outra encarnação, era médico. E olha só que coisa interessante. O Dr. Fritz incorporava no Zé Arigó para fazer aquelas cirurgias espirituais. Mas, em contrapartida, o Zé Arigó, em encarnação anterior, trabalhava com o Dr. Fritz, ou seja, era médico. Então, tinha o cabedal de conhecimento. Nessa encarnação, não. Mas na outra, ele tinha. Então, veja como é que funciona a mediunidade. Então, aquele determinado espírito, ele funcionaria, entre aspas, com outro médium. Funcionou com outro, né? O Rubem Faria Júnior, é provável que seja o mesmo Dr. Fritz que trabalhou com o Rubem Faria Júnior durante muitos anos. Foi acusado de exercício ilegal da medicina. Aí fazia cirurgia. Aí existe o seguinte, como deu certo, muito certo, essa questão dos atendimentos pelo Dr. Fritz, havia por trás ali muitos médicos que trabalhavam assessorando. Então, depois do falecimento do Zé Arigó, esse tipo de trabalho se estendeu para outros médios. Só que o Dr. Fritz estava conhecido internacionalmente. Então, muitos espíritos que manifestaram-se através de outros médios utilizaram o pseudônimo Dr. Fritz justamente porque era do conhecimento. Inclusive, nesse podcast que eu assisti, o filho do Zé Arigó falava justamente isso, dava essa explicação. E ele falou que apenas um médium que realmente recebeu o verdadeiro Dr. Fritz, que era lá do Nordeste, acho que é Edson, tinha um Edson Queiroz, não tinha? É lá do Nordeste. O que ele fez? Quando ele ficou sabendo que existiam alguns outros médiuns que estavam recebendo o Dr. Fritz, ele foi até
esses lugares anonimamente, participou das reuniões, e quando ele passava pelo Dr. Fritz, o Dr. Fritz não o reconhecia. E quando ele chegou lá, não sei se é Ceará, Paraíba, não sei que estado que era, não me lembro, ele foi nessa reunião do Edson Queiroz. E ele chegou e embranhou-se no meio de todo mundo. E assim que o Dr. Fritz incorporou no médium, ele já falou assim: hoje é um dia de muita alegria para nós. Está presente aqui uma pessoa muito querida. E chamou ele pelo nome. E ele não se manifestou, ficou lá escondidinho atrás. O Dr. Fritz foi lá atrás dele e puxou ele assim e falou assim: vem cá, me dá um abraço. Que era muito comum quando ele era pequenininho abraçar o Dr. Fritz. Viu que sintonia? Bom, estou fugindo bem do tema, né? Vamos continuar aqui então, nossa semana. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Por que funcionava esse magnetismo? Porque as pessoas estavam imbuídas da fé. Eles queriam isso, confiavam que iam ser curados e realmente entravam em sintonia com aquela vibração e tudo acontecia. Não se tornavam refratários. Ok? Então, quando você não crê, não acredita, isso não vai acontecer. Produziu o mestre espontaneamente o clima de paz e alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, o caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites da experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido, mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Vamos fazer um paralelo assim, bem simplório. O médico que atende nos hospitais, ele quer que o paciente seja curado, certo? Todos vão ser curados? Não. Está além das suas possibilidades. Alguns. E muitos são curados. Mais ou menos isso acontece nesses casos. Por quê? Aqueles que têm o merecimento, que têm a possibilidade e que o melhor para eles era se curarem, serão curados. Mas para aqueles que não é o melhor serem curados, não vão ser curados, mesmo que ali esteja a fonte irradiadora de toda a energia que é indispensável para o refazimento dos corpos em sua plenitude. Para quem assistiu The Chosen, tem uma parte lá um capítulo em que Tiago, menor, procura Jesus. Ele, pelo menos na história, ele tinha um problema físico para que Jesus o curasse, e Jesus não o curou. Quem assistiu isso? Assistiu? Muito bem. Ele procurou Jesus, ele não se conformava, porque Jesus curava todo mundo e a Tiago ele não curava, e realmente não curou. Assistam The Chosen, está na Netflix.
São 4 temporadas que estão disponíveis. Esse capítulo que eu estou falando deve estar mais ou menos na 3ª temporada, se não me falha a memória. Alguém postou no grupo do céu, se eu não me engano, um forte desse, justamente dessa passagem. Então, e a explicação que foi dada, né, apesar de ser uma obra cinematográfica, né, uma interpretação humana, foi muito bem feita, muito bem orquestrada, porque ele era forte o suficiente. Jesus estava ressaltando que justamente essa força interior dele, para que ele servisse de exemplo para os outros e também descobrisse a sua força interior. É muito interessante, Então, a cada um, logicamente, tem os seus méritos, tem os seus deméritos, e a alguns isso vai funcionar como uma prova, um obstáculo que tem que ser superado para que as suas potências possam ser desabrochadas. Pronto. Então, quando a gente está empenhado na doutrina espírita em ajudar as pessoas de todas as formas possíveis e imagináveis, a gente vai se deparar muitas vezes com a impossibilidade. Isso é um pouco frustrante, eu admito que é um pouco doloroso você querer ajudar e não conseguir. Por N motivos. As pessoas que não fazem a sua parte para se melhorarem, outros que não têm o merecimento para tal, outros que vão permanecer enfermos até ou aquela impossibilidade durante toda a existência que faz parte do seu problema reencarnatório. Então existem muitas questões em que nós não podemos influenciar, mas sempre algo de bom a gente pode fazer, sempre uma energia salutar, benéfica, a gente pode despender lá no próximo. Então, mesmo que a dor não cure totalmente, a gente pode dar a essas pessoas um alívio, ou então um fortalecimento para que ela aguente essa empreitada. Então, muitas vezes, revigorar a fé do próximo é a medicação justa que nós podemos aplicar àqueles que estão passando por determinadas provas. Então, sempre há alguma coisa que pode se fazer. Mas o que cada um vai passar realmente é uma questão individual. Gostaríamos que todo mundo estivesse bem, que ninguém morresse, que ninguém se enfermasse, que ninguém sofresse qualquer tipo de traição, que ninguém vivesse na solidão, mas é impossível fazermos isso. Faz parte da vida material que nós vivemos. Porém, a gente pode sempre fazer alguma coisa para melhorar a vida do outro, nem que seja um simples pensamento. A gente vê muito disso quando ouve o Divaldo Franco, principalmente quando ele relata quando ele era mais novo, que um dos passatempos, entre aspas, que ele tinha era pegar o jornal e procurar ali os falecimentos. Mas o que ele fazia? Ele pegava essas pessoas que faleceram, estava lendo o obituário, e orava por elas. Ele orava por todas elas, despendia a sua vibração por essas pessoas. Eu não vou lembrar assim com nitidez os relatos que ele fazia, mas teve um caso que um determinado espírito desses que ele orou,
ignorados por todo mundo. O caso aconteceu, ele desencarnou e, de uma forma trágica, e isso de volta estava sempre orando. Um dia, esse espírito voltou para agradecer. Não sei se ele tem. Eu acho que sim, eu não lembro. Ele ficou vendo aqueles pedaços dele, ele Uhum. falou orando, até que um dia ele... Eu acho que é isso mesmo. Então veja que algo sempre dá para se fazer. E olha que nos dias atuais a gente sempre depara com casos parecidos. A Mirella estava semana passada contando para mim que lá onde ela trabalha, uma pessoa tinha suicidado naquela semana passada. Estava um pouco abalada. É uma pessoa que trabalhava junto ali e tinha suicidado. E a gente pensa assim, poxa vida, acabou, não dá para se fazer mais nada. E como ajudar? E agora, pelo entendimento nosso, essa pessoa vai passar uma barra, vai passar uma situação complicada. Mas assim como o Divaldo ajudou esse espírito, né? Se jogou embaixo do trem, e isso fez uma enorme diferença, cabe a nós também, quando tivermos a empatia e a vontade de ajudar os outros, dedique uma oração, um pensamento por essas pessoas. Nós temos ali os livros de pedido de passe, né? De vibrações por encarnados, por desencarnados. O simples fato de lembrarmos deles e colocarmos os nomes ali já é alguma coisa que fazemos pelo próximo. Os momentos das nossas reuniões, onde ocorrem as vibrações pelos desencarnados, levar o pensamento, levar a prece, também a eles vai ser um grande refrigério. Às vezes, o único refrigério que vão ter do lado de lá. Então, podemos ajudar de alguma forma? Podemos. Curar o problema de todo mundo? Mas podemos fazer a nossa parte. Bom, não sei se a gente concluiu com maestria esse tema, a gente fugiu um pouco do assunto, mas o que eu gostaria só para salientar, que todos nós possuímos a energia em nosso corpo e podemos manuseá-las. Através da disciplina do nosso pensamento, da nossa conduta e a nossa fé, a nossa força de vontade, a gente pode utilizar do que dispomos para ajudar o próximo. E muitas vezes, involuntariamente, nós utilizamos o que há no ambiente para que esse atendimento possa ser feito. Não sabemos como que acontece o processo, mas utilizamos os elementos que estão presentes e algo é feito em benefício das outras pessoas. Assim como aconteceu nos casos que eu falei que voluntariamente os espíritos desencarnados manuseavam as energias emanadas de determinados corpos de pessoas vivas e transformavam isso em efeitos físicos. Então, nós, com a nossa fé, a nossa consciência, a nossa vontade, podemos fazer melhor. Nós não vamos ter a ousadia de querer materializar nada, mas pelo menos a gente pode ter a força de vontade de querer fazer um pouco pelo próximo. No mínimo, uma oração. Mas a gente não consegue fazer muito mais que isso. Vamos para o próximo tema? Capítulo 111, o título é Granjeai Amigos. É uma fala de Jesus que está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Opa! Parece que está meio distante do que nós estamos vendo. Também vos digo, granjeai amigos, tudo bem. Com as riquezas da injustiça. Parece que não soa bem, né? Lógico que tem alguma pegadinha. Por isso,
Imagina você estando lendo o Evangelho e você lê essa parte. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Você vai pensar assim, então vou fazer as injustiças para tudo quanto é lado, eu vou ter amigos. Tem que ler o antes, né? Tem que ler o antes, lógico. Mas vamos ver. Vou fazer o contrário agora. Vamos para Emmanuel primeiro, depois a gente volta para as considerações. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Conseguiram entender? Não, né? Deu um nó na cabeça, né? Vamos de novo. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, tudo bem, nós aqui, ok? Devassar o pretérito profundo, ou seja, saber todo o nosso passado, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que felicitam, tudo que nos felicita nesse momento, em conhecimento, parte intelectual, parte física, provém da bondade divina. Porque a gente deve ter feito muita coisa errada, né? Pela bondade divina, se for pagar tudo de uma vez, não aguenta. Então, pela bondade divina, nos dá o que nós temos hoje: a saúde física, a saúde mental, os braços fortes, as peças fortes, para trabalhar em prol do nosso burilamento. Tudo bem, até aí tudo bem. E de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Quer dizer, o que nós temos de material aqui procede de uma injustiça, ou seja, não é uma coisa bem delineada. Não quero ler outro parágrafo, eu quero decifrar isso aqui antes de ler o outro parágrafo. Seria mais ou menos assim, faz de conta, para a gente se alimentar hoje em dia, a gente precisa do quê? De vegetais e de animais. Animais são seres vivos. Então, em detrimento de um ser vivo, a gente vai se alimentar do seu corpo, para a gente se manter saudável. Aparentemente é uma injustiça. Será que é isso? Ou então, muitos daqueles que tiveram que processar tudo aquilo que nós consumimos vem de um trabalho desgastante e às vezes muito mal remunerado, e às vezes nem tão remunerado assim, e a gente se beneficia disso para que estejamos bem. Estou divagando, não estou afirmando nada. Faz sentido? As roupas que nós vestimos, às vezes, algumas são confeccionadas em algumas fábricas que utilizam o trabalho escravo. Tem isso. Trabalho infantil. Pode ser isso? Então vamos ler aqui agora para a gente ver se realmente tudo se encaixa. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual, do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Não nos cabe particularizar, ou seja, ficar apontando individualmente, né, as questões, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz. Realmente nós estamos numa evolução vagarosa
para o amor universalista. Estamos aprendendo a amar incondicionalmente as pessoas, que está difícil. Convenhamos que está difícil para a gente conseguir concluir essa tarefa. Da iniquidade para a justiça real. Iniquidade. Por favor, vamos entender essa palavra. Iniquidade. Justiça real seria praticamente a justiça divina, ela é perfeita e justa, né? Caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade, ação ou coisa contrária à moral e à religião. Então, coisa ruim, traduzir para o De nosso... uma maneira bem suave. Esculachando, né? Uma coisa ruim. É contrário à moral. De uma coisa contrária à moral para a justiça justa e perfeita. Estamos caminhando. Nosso país tem essa justiça perfeita? Parece que não tem, né? Parece que não. Parece que não. O que está errado? O que está errado é que falta Deus dentro das pessoas. Aquele sentimento que Deus existe. Não, isso está latente em todas as pessoas. Todo mundo sabe que Deus existe, que existe um Deus soberanamente bom, justo, etc, etc. O que acontece é o seguinte: não existe os atributos dele nas pessoas. Então, Deus é justo e perfeito, mas a pessoa não é justa e não é perfeita. Deus tem todas as virtudes possíveis e imagináveis. Os homens não. Eles são orgulhosos? Vaidosos? Maus? Invejosos? Egoístas? Orgulhosos? Por aí vai. Então o problema não é o desconhecimento de Deus. Isso tem intrínseco em todos os seres. Alguns falam em nome de Deus. Pois é. A Inquisição matava em nome de Deus. As cruzadas eram feitas para defender o quê? O túmulo do Cristo. Ou seja, em nome do Cristo. Cruzadas, sinal da cruz. Que até hoje a gente paga um pato danado aqui no nosso ocidente por causa das benditas cruzadas. Quantas perseguições no plano espiritual existem para os cristãos ainda decorrentes lá das cruzadas? Quantos espíritos daquela época estão encarnados lá no Oriente Médio que odeiam o Ocidente por causa das cruzadas? Mas quem que fez a porcaria? Quem que fez o erro? Os cruzados, os cristãos, os ditos cristãos. Eles foram causadores. E como está os centros espíritas? Eles são bombardeados constantemente por espíritos dessa ordem, que são contrários ao Cristo, por causa das cruzadas. Por quê? O que se fazia na antiguidade era o quê? Conquistar os povos. Ia lá, guerreava, matava todo mundo. Quem podia escravizar, levava para escravizar. Quem podiam saquear, saqueava, etc, etc. Fazia outras coisinhas mais, não vou nem falar. Mas isso tudo tem repercussão. Olha só, é um modus operandi comum em todo o planeta. Isso deduz-se o quê? Que éramos atrasadíssimos moralmente. Porque quando você guerreia
com outro povo, que é idêntico ao seu, saqueia, mata, escraviza, utiliza de todas as formas. Isso nem os animais fazem. É sinal de uma ferocidade inimaginável. Então isso conclui que nós éramos esses espíritos totalmente perdidos, que foram atraídos para esse mundo para um novo processo de reeducação. Só que aquilo que fizemos no passado repercute até hoje. E se hoje nós somos perseguidos aqui, é porque naquela época nós fomos os perseguidores. Porque nada acontece assim que a gente não mereça. Nada. É da lei. Tirou do lugar, põe no lugar. Criou ódio, tem que levar amor. A gente vê tantos missionários, né? A gente fala assim, nossa, que legal, Jesus Cristo tinha o quê? 12 apóstolos. Pedro, que maravilha que era. Tiago, né? João. Todos eles tinham um karma violento. Jesus não escolheu esses 12 ao mesmo caso. De jeito nenhum. Olha como que eles morreram. E você vai ver, morreram por causa do Cristo negativo. Não cai uma gota sequer de sangue de um justo. Por isso que João Evangelista não foi lapidado, morreu de morte natural, porque ele não precisava passar por isso, simplesmente. Então, o que acontece conosco é justo. O mundo está de pernas para o ar? Tá. Mas quem bagunçou? Nós. Quem vai pôr no lugar? A gente. Mas eu não tenho voz ativa para estar lá no governo, para fazer nada. Nem eles. Você acha que vai entrar um presidente lá, da República, e vai mudar o nosso país? Vai entrar um prefeito aqui na cidade, vamos ser mais humildes, né? Mas um prefeito aqui na cidade, a cidade vai ficar uma maravilha? Vai. Quando que vai mudar? Quando todos mudarem. Esse processo é longo. Esse processo chama-se educação. Sem educação, a gente não avança. A educação moral, a educação intelectual, a empatia, o desenvolvimento dos atributos nobres do ser humano, a partir daí tudo modifica. Mas existe um movimento contrário a isso. Estão presentes aí nas escolas, todo mundo está vendo a vulgarização, a banalização do sexo. Agora estão lutando para que as drogas tornem-se lícitas, quer dizer, cada um faz o que quer. Já surgiram com essa ideia aí, que a mulher pode fazer o que quer com o corpo. O aborto é livre, pode se fazer aborto a qualquer momento. Para que isso? Para destruir o próprio ser, para destruir a nós mesmos. Mas como que acontece isso? Pelo aborto? Muito simples. Há uma vida dentro da sua barriga. Não é sua vida. O corpo é seu. Quando você aniquila um ser que dá informação, é um assassinato. Ali existe um espírito, existe um ser ali dentro. Que embora a gente pense assim, mas ele nem pensa, nem faz isso. É um espírito antigo que está ali. Ele está reencarnando. Ele está voltando às provas físicas. E você está simplesmente parando essa entrada. Olha no que você está se metendo. Um aborto pode ser tão complexo quanto um suicídio. Vai levar séculos para você realinhar tudo isso. Isso se der certo. Se o processo for concluído com êxito. E quando não é, pode durar milênios.
E por que está sendo propagado tudo isso? Para a destruição da sociedade nossa, ocidental. Para que há um império ao invés do Cristo. As leis do Cristo são de amor, de benevolência, de perdão. E tudo isso é contrário. A banalização da família. Uma das coisas que a gente aprendeu no estudo sistematizado da doutrina espírita, nos primeiros tomos, foi o seguinte: a importância da família na evolução do ser humano. A desconstrução da família, o que faria? Faria com que nós retrocedêssemos muito na nossa evolução, muito, e voltássemos a ser praticamente os animais de antigamente, sem vínculos afetivos. Imagina você sem vínculo afetivo, o pai ou a mãe ser uma pessoa qualquer, um filho, uma filha, ser banalizado, né? Uma individualidade que não me pertence, não sou responsável por ela. Imagine que retrocesso. Que retrocesso. Mas isso faz parte de um plano muito bem orquestrado. Isso não acontece à toa. Isso que está acontecendo conosco é porque nós estamos num plano de provas e expiações. Provas. Estamos provando aquilo que nós nos tornamos, ou que achamos que nos tornamos. Achamos que nos tornamos cristãos, achamos que nos tornamos pessoas boas, pessoas trabalhadoras, ou expiações, porque estamos sofrendo na pele aquilo que causamos lá atrás, para que isso nos desperte para mudarmos. Às vezes a gente nem mudou, talvez tivéssemos a possibilidade de fazer tudo errado que fizemos lá atrás, faríamos hoje, como tem tantos aí que estão fazendo as mesmas coisas erradas quanto nós fizemos. E olha, se estamos sofrendo, é porque nós temos esse merecimento, entre aspas. Então não nos revoltemos, não. Tudo faz parte do processo de aprendizagem, mas entendamos como tudo funciona. A partir do momento que a gente entende, a gente modifica. Vai modificar o mundo? Mas o meu mundo íntimo eu posso modificar. E isso faz a diferença? Faz. Porque a partir do nosso exemplo mudo, muitos estão ali de olho. E quando eu mudo também muitas pessoas que estão à minha volta, sem que eu precise me manifestar. Então, a partir do momento que a gente entender que a gente mudando, a gente pode mudar o mundo, façamos a nossa parte. É isso mesmo, né? Porque a evolução individual, né? A evolução individual. E cada espírito tem seu caminho. Exatamente. Então, por mais que o espírito queira fazer mal para si só, é o livre-arbítrio dele, embora esteja errado. A partir do momento que eu quero influenciar o livre-arbítrio da outra pessoa, eu estou errado. Sim. E a gente tem um campo de ação. Então, a gente achar que a nossa opinião tem que valer para aquela outra pessoa, mesmo sendo errado. Pois é. Quem diz que a gente está certo, né, na nossa opinião? Então, às vezes a gente toma uma posição, ou colocando o nosso conceito, É o que mais acontece. direito. É o que mais acontece. As pessoas querendo mandar na vida dos outros. Antigamente, até os casamentos, né? Você vai casar com tal pessoa, você vai casar com tudo por interesse, sem amor. Isso não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, não. Há pouco tempo. Então já demos um saltinho aí, mas
em outros lugares do mundo. A gente vive nesse mundinho nosso aqui, ocidental, aqui no Brasil, mas alguns outros países são terríveis. Eu vi um pequeno documentário ontem sobre a Índia. Eu falei, puxa vida, nós estamos no paraíso no Brasil, a gente não sabe. Realmente, a gente está no paraíso aqui. Pelo que eu vi lá. Então o mundo precisa de muita melhoria, muita evolução. E só tem um jeito, gente. Temos que ser ativos no bem. A gente não pode ficar nessa passividade. A gente fica esperando que o povo lá de cima venha fazer o trabalho que nos compete. A gente tem que mudar aqui para contagiar todos. E esse trabalho já começou. Mas é longo, né? É muito longo. A gente não vai ver concluído. Talvez vai um milênio para que todo o nosso planeta modifique substancialmente, não é a sua totalidade. É um milênio, no mínimo aí umas 10 encarnações nossas. No mínimo. Você vê, né, a capacidade do Espírito de Jesus, né? Ele diante de Judas, já vem antes, já sabia o que ia acontecer. E ele, o pouco poder que ele teve, que ele tinha, ele não perdeu nenhum filho. Foi feito, Judas fez o que fez. O livre-arbítrio é uma das coisas que, assim, é literalmente respeitado. Se você quiser fazer uma determinada coisa, você vai ser orientado. Mas se quiser persistir, você vai poder fazer. Tanto é que se o livre-arbítrio não fosse respeitado, não haveria suicídio no mundo. Que anjo da guarda, que anjo protetor que quer que o seu tutelado suicide? Então é respeitado, sim, mas que dureza, olha o mundo que nós vamos parar, hein? Fala a verdade. Oh, paraíso. Mas é aquela frasezinha de Jesus, né? Não, não sei o que você fala. Não, nós estamos preparando. Eu falo que nós estamos nos bancos escolares aqui do Centro Espírita, para que nas próximas encarnações a gente esteja nas estradas da vida, pondo em prática aquilo que aprendemos aqui. Então, fortaleçamos enquanto estamos de férias, entre aspas, nesse aprendizado, que daqui a pouco seremos aqueles mártires que vão ter trabalhos inglórios, trabalhos que vão ser testados a muito suor e muitas lágrimas. Porém, a gente tem um bom tempinho aí para nos fortalecer. Mas isso é praticamente inevitável. Principalmente se o nosso envolvimento kármico nas questões do planeta fosse mais intenso. Se fizermos mais bobagens no passado, com certeza nós temos que ser mais atuantes daqui para frente. Só para terminar, onde eu parei mesmo? Bastará recordar. Mas sim. É. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Falamos disso agora há pouco. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Ou seja, a gente faz, desfaz em benefício unicamente nosso, mas na hora da gente pagar a conta, é como se entrasse no restaurante, pedisse um tudo bom e do melhor, e na hora de pagar dá um cheque sem fundo. Né? Terceirizar, né? Terceirizar. Ou fala, pendura aí, né? Realmente, outra coisa que a gente faz na hora de dar contrapartida, não nos achamos à altura. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela encontremos o caminho da reabilitação. Vocês lembram dessa parábola, né? Foi dado
vários talentos aos empregados lá. Um deles recebeu o seu talento e enterrou, e quando o dono lá, como é que chama? O chefe, esqueci. Fazendeiro, não sei qual que é o nome que é empregado na parada. Ele tinha que prestar contas, ele pegou simplesmente aquele talento que tinha recebido e devolveu da mesma forma. Ou seja, não fez nada com os talentos. Então, quantos de nós somos assim, que viemos para essa vida física com os talentos que Deus nos concedeu, não fazemos nada com ele e voltamos da mesma forma? Ou seja, não multiplicamos, triplicamos, quadruplicamos aquilo que nós recebemos. O Mestre aconselhou-nos a gradear amigos, isto é, a dilatar os círculos de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, agora deu para entender a frase lá lá de cima, né? A gente se beneficia com a injustiça. Quantas vezes dilapidamos? Pensa bem, nós vivemos na época da Inquisição. A Inquisição, se não me falha a memória, deve ter começado ali no ano 1300, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, eu acho que é por aí, por volta de 1300 alguma coisa, e foi até 1800 e quase finalzinho de 1800, tanto é que na época de Kardec ainda teve os atos da Inquisição. Foram praticamente 5 séculos de Inquisição. Vocês acham que a gente não viveu nessa época? Ah, viveu. E vocês sabem muito bem o que foi a Inquisição. Então, volte e difícil para a gente toda essa trabalho, né? Porque se a gente pensar bem, nós fazemos parte desses trabalhos, que são trabalhos. A gente estava lá. Pois é. Que ruim, né? Que ruim. E a gente vai ter uma tela de glórias. A gente está aqui porque tem que estar mesmo. É uma das coisas que eu realmente não entendo. Como que ainda nos dias de hoje tem pessoas que perseguem outros? Perseguem. A vingança. Querem ver o mal do outro. Querem ver o outro se dar mal. E isso com um sorriso no rosto. Nos dias atuais, parece que não orna. Mas acontece ainda. Pois é. Isso quer dizer que no futuro ainda vai ter muita dor, muito sofrimento, muito trabalho de união entre as pessoas. Muitas reuniões mediúnicas ainda serão necessárias. Poderíamos estar em outro patamar. Mas não adianta chorar o leite derramado. Derramou, o que faz? Vai lá e limpa. Então é o que nós vamos fazer daqui para frente. Aprender a trabalhar de tal forma que a gente vai, aos pouquinhos, quitando os nossos débitos com o passado. O bom da história é que Deus é infinita misericórdia e que nesse interim Ele permite que nós, além de pagar o nosso débito, a gente acumule riquezas. Quais riquezas? A gente aprimore o nosso intelecto, a gente melhore a nossa educação, a qualidade de vida nossa e dos nossos.
tudo vai evoluindo, tudo vai melhorando com o passar do tempo. Então nós vamos nos beneficiando também e vamos todos equacionando o nosso desenvolvimento. Alguns estão para trás? Estão. Alguns já foram para frente? Já foram. Mas nós que estamos no meio do caminho, façamos a nossa parte. Não adianta carregar tudo. Não adianta falar, eu carreguei a lenha que deu origem às fogueiras da Inquisição. Não adianta falar isso. Já carregou? Já pôs fogo? Já trucidou? Corrige. Daqui para frente é correção e não culpa. O processo de culpa só nos limita e nos faz sofrer. O que faz que realmente a gente modifique é a ação do bem. O resto, vamos dizer que a gente foi a lixa que lixou as imperfeições do outro, e o outro é a lixa que lixa as nossas imperfeições. Então, se somos lixas que vivem em conjunto, que nós possamos tornar a superfície do nosso coração um pouquinho mais lisa, para a gente possa ferir menos o coração do próximo. E, ao contrário, que a gente possa ali adentrar e fazer morada. Granjear amigos, esse é o segredo da felicidade. Tanto buscamos, tanto almejamos. Sigamos por esse caminho, em busca da nossa plena realização, da nossa plena felicidade. Que Deus nos abençoe, uma ótima semana.